Marlon, a Dianara que nos visita, e conferindo então o quórum regimental, registra a ausência justificada do vereador Gilmar Castanho. De imediato convido o vereador Maico Hermes para proceder uma leitura bíblica. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto viver. Coloco em votação a ata número 4047 da sessão ordinária realizada no dia 3 de setembro. Quem concordar com a mesma, permaneça como está, os contrários que se manifestem. A ata 4047 foi aprovada por unanimidade de vereadores presentes, registrando a ausência justificada do vereador Gilmar Castanho. Declaro aberta a primeira fase da sessão, que é o pequeno expediente. Solicito a primeira secretária para que proceda a leitura das correspondências. Alô? Requerimento número 018 de 2024. O vereador Dariano Agostinho Gut requer, na forma regimental, que seja aprovado em plenário a autorização para viajar a Porto Alegre do dia 12/9 ao dia 14/9 de 2024 para tratar de assuntos de interesse do município. ERS 330, sala de pesquisa do Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Busca de recursos ao município através da bancada do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Encaminhamento de demandas. Chapada, Rio Grande do Sul. Plenário Arnildo Becker, 10 de setembro de 2024. Vereador requerente Dariano Agostinho Gut. Ao excelentíssimo senhor vereador Alcino Rui Colorau, presidente do Legislativo de Chapada, nessa cidade. Estimado presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, convidamos para participar da palestra sobre empreendedorismo com empresários do município de Tapejara, que estarão apresentando gases de recurso que tornaram aquele município em um referencial para a região. O evento ocorrerá no dia 12 de setembro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Chapada. A promoção da palestra é do Programa Orientador ao Desenvolvimento Econômico de Chapada, através da Câmara Técnica da Gestão Empresarial do Agronegócio, e tem como público as lideranças da comunidade de Chapada, com especial relevância para a participação dos vereadores do nosso município. Reiteramos nossa estima e apreço atenciosamente. Janaína Baldino, Rejane Seitinfus Gelen, agente de articulação do POD. Era isso.
Declaro aberta, então, a segunda fase do grande expediente, que é o uso da tribuna pelo prazo regimental de até 10 minutos. Convido o vereador Kelvin Schultz para que proceda. Convido o Maico Hermes, vereador. Dariano Guti, vereador. Pois não. Alô? Oi, teste. Bom, pessoal, boa noite. Gostaria de aqui agradecer a oportunidade, saudar o nosso presidente Alcino, demais colegas vereadores presentes nessa sessão. Também saudar servidoras desta casa, né, Dr. Marlon também, que nos assessora aqui. E, claro, quem nos prestigia, né? E quem também acompanha a gente pelas redes sociais, que, como eu sempre digo, é uma das formas da gente ser transparente, né, com os nossos munícipes, que, aliás, né, é uma sugestão que foi difícil de acontecer no passado, porque era somente gravado. Eu lembro que antes, né, inclusive de eu me envolver na política, até ocorreu momentos que a rádio transmitia, né? Era transmitido na Rádio Simpatia. Me corrijam aqui os colegas mais velhos. E era quando, claro, a Câmara era ali na prefeitura ao lado. Mas isso mudou e depois não teve continuidade. No meu primeiro mandato, eu tentei, inclusive, destacar a importância disso, a importância do quanto é importante ser transparente, do quanto é simples, talvez não vamos mexer mais, deixa assim, pessoal, está funcionando, está aqui, estou testando, está funcionando, está tranquilo. Não se preocupem, técnicos aqui não somos. Não, está funcionando o meu microfone aqui, não se preocupem. Quero que vocês prestem mais atenção no que eu estou falando do que no microfone, senão até eu posso até ficar sem. Tá? Não se preocupem com isso. O fato mais é que eu gostaria que vocês olhassem e se preocupassem com o assunto que a gente fala aqui, que de fato é para que, sim, com a transmissão que a gente então indicou lá no outro mandato, tendo que provar que é gratuito, tendo que provar que não precisa gastar, tendo que provar até com o meu celular, inclusive, que funciona, que as pessoas gostam e que, graças a Deus, hoje, né, funciona de uma maneira muito bonita. O presidente, no exercício, Leonardo, inclusive investiu, aprimorou, né, isso foi fantástico. Mas, claro, começou de uma maneira mais simples e que continua, inclusive sem muitos gastos, só melhorou, ficou excepcional. Tem a TV Legislativo hoje, que foi um excelente trabalho que foi aprimorado. Mas as coisas começam, às vezes, de uma maneira simples, né? Muitos negócios, a gente começa a parar para pensar, começam na garagem de casa, começam, né, de modo geral, na simplicidade, como cada um tem seu jeito, sua forma de se expor. E, aos poucos, as pessoas vão melhorando, aprimorando, vendo outras realidades também, não copiando, mas melhorando. Sempre falo isso, a gente sempre pode aprimorar. E, nesse contexto, claro, a gente fala de alguns assuntos importantes e um deles, quero aqui compartilhar aos colegas, que o meu pedido, inclusive vou dar uma pausa nas minhas outras atividades, porque sim, esse trabalho, né, que eu entendo ser de vereador é essencial e importante para o nosso município, mas eu quero aqui dizer, sabiam, pessoal, que eu descobri
algo que sim, eu imaginava, mas envolve essência. E vejamos, eu já falei sobre isso em outro momento, mas eu vou destacar aqui novamente. Quando o nosso Hospital São José foi fundado, há mais de 60 anos atrás, não vou ser preciso para não errar, pelo senhor padre Nelson Friedrich. Inclusive, eu não tive a oportunidade de estar na sessão que eu assisti, o senhor Ivo Richter falando, do quanto foi incrível o que ele fez naquela época, sem internet, sem carregador, sem retroescavadeira, tudo à mão, tudo no muque, tudo puxando com boi, né, as coisas. Eles conseguiram na época 300 sócios. Pensem comigo, né, há mais de 60, 65 anos atrás, quantos munícipes tinha em Chapada? Talvez poderia ser todos os munícipes da época. Vamos trazer para hoje. Quantos munícipes nós somos? Aliás, tem dados atualizados do IBGE, que acredito eu que estão errados. E sim, se Deus quiser, a gente vai provar. Já falei com o colega Leonardo numa reunião do POD, onde que sim, a gente identificou com a Secretaria de Saúde que tem mais de 12 mil habitantes, porque o sistema de saúde municipal tem esse registro. Então, a gente tem que sim ir atrás, e já falei com o prefeito, inclusive, sobre isso. Ele encaminhou o jurídico para que avançasse nessas questões, para de fato comprovar o que nós poderemos ter no nosso município, que são mais 14 milhões em 4 anos, aproximadamente, porque se a gente provar que temos mais munícipes, o nosso FPM aumenta. Mas o fato em questão não é esse. O fato em questão é dizer que, se no passado tinham praticamente todos os munícipes sócios do hospital, que fundaram com seu suor, né, Maico? Que fundaram com seu suor, né, Kelvin? E nossos antepassados, por que hoje, quando inclusive tentamos nos associar, né, Marley e Léo, só tem 29? E parece que está aumentando, isso é muito bom. Mas, vejamos, a gente está fazendo nossos antepassados passar vergonha. Por quê? Porque sem internet, porque sem praticamente nada de comunicação, talvez luz e água eles tinham, até o padre Nelson ajudou a fundar a primeira associação de água do município. Eles conseguiram fazer essa obra maravilhosa. E nós, que obras estamos fazendo? Nossa geração, quero dizer. Nosso momento, porque a gente é aqui temporário. Faleceu já, salvo o melhor juízo, que o último fundador do hospital, sócio fundador. Mas temos os netos, temos os bisnetos, os tataranetos. E o que a gente está fazendo? Vendo que diminuiu sócios, vendo que falta diversas ações, inclusive que a gente vem tentando publicamente expor, de uma forma que é pedindo ajuda, de uma forma que é pedindo, façam o que nós precisamos, que é isso, que está na lei. Mas o fato maior é, inclusive não só vergonhoso comparando com o passado, que sim, nós estamos envergonhando nossos antepassados em não fazer o que devemos fazer, que sim, é cobrar uma melhor qualidade de saúde para o nosso município, porque foi essa a base da fundação desse hospital. E quero dizer, pessoal, eu estou indo a Porto Alegre, sabem por quê? Porque na sua essência, o Hospital São José foi transparente. Porque na sua essência, as pessoas que fizeram parte, eu não quero aqui citar nomes ou de quem depois não continuou, mas é que sim, a gente deve voltar à essência da fundação desse magnífico e importante hospital. Como? Fazendo o que nossos antepassados fizeram. O que eles fizeram? Foram transparentes. Para vocês terem uma ideia, eu descobri que existem arquivos públicos do balanço do caixa, existem arquivos públicos do corpo clínico, existem arquivos públicos dos cursos que eles faziam há mais de quantos anos atrás. E hoje, a gente pede informação, que é um simples, ou simples não, é o dever do vereador, a gente é acusado de crime de abuso de autoridade.
Pelo amor de Deus, que vergonha. Vergonha, não quero dizer por pessoas que fundaram. Pelo contrário, vergonha por quem está podendo ser exemplo aos antepassados e não está sendo. E isso é prova. Em qual contexto? Em prova do histórico, da história desse maravilhoso hospital. E sim, estarei buscando essas informações para trazer para a população o quanto que a nossa essência foi transparente, por isso que ela cresceu, por isso que ela é grandiosa. Só que sim, ela pode ser destruída quando essa transparência some. Ela pode ser, mas não vai ser. A gente não vai deixar isso acontecer. E por isso que eu venho implorando a ajuda dos colegas para que sim, a gente faça os pedidos necessários para que os órgãos fiscalizadores, que assim deveria ser nós, façam o seu trabalho. E vejamos, talvez os senhores já devem ter ouvido falar como melhorou. E isso é magnífico. Esse é o nosso trabalho. Não é prometer lâmpada, não é prometer bueiro. Nosso trabalho é ajudar a fiscalizar, porque isso é uma ajuda. A gente está ajudando o hospital, a gente está ajudando os munícipes, a gente está ajudando o município a ter uma saúde de excelência. Só que sim, só vai vir novos munícipes morar em Chapada se a gente tiver isso de fato na prática, não só em palavras. Então é isso que eu quero dizer, que sim, eu vou até onde for necessário, porque é nosso direito e nós devemos orgulhar os nossos antepassados que fundaram esse maravilhoso hospital com o seu suor. E se eu estou errado fazendo isso, me corrijam. Só que sim, eu só quero que nós tenhamos, assim como acredito todos nós, uma saúde de excelência, uma saúde para todos nós, o que é nosso direito, o que nós pagamos todo dia. E que sim, o que for direito, a gente vai até onde for necessário para que todos tenham esse direito. E é isso que eu vou fazer, fazendo inclusive uma das agendas de trabalho em Porto Alegre, que me foi confirmada, e que sim, compartilharei inclusive aos colegas sobre tais importantes assuntos. Tenho outra questão para finalizar, que envolve um pedido de informação, mas vou fazer por escrito, e que é relacionado a processos que talvez o município tenha. Queria saber detalhes quanto a processos do magistério, para saber se existe alguma ação em curso quanto ao piso, né? E que, se possível, seja passado detalhes sobre isso o mais breve possível. Eu vou encaminhar isso na sequência para a Secretaria da Casa. Seria, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Já deu. Passo então a palavra a Sandra Matos, a colega. Por favor. Meu boa noite a todos. Saudação, presidente da Casa, Alcino, colegas vereadores, Marlon, nosso assessor jurídico, as funcionárias, Janara que nos acompanha. Nós estamos no mês de setembro e estamos no Setembro Amarelo. E justamente hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Antes, até no início, quando nós chegamos aqui, a gente estava conversando com os colegas, falamos dessa situação de suicídio. E Chapada, eu lembro, há uns anos atrás, foi um município assim, onde tinha muito suicídio. Pois é, Salete, obrigada, vereadora, colocando aqui em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. E depois, numa ação coletiva, né, formaram o CVV e, graças a Deus, esse trabalho dos colegas foi reduzindo. E nós tivemos até um tempo sem ter casos assim de suicídio no município, e nos últimos tempos a gente tem tido assim, né, um número assim mais ou menos
de suicídios. E então esse dia e o mês, enfim, né, é para lembrar a importância de cuidar da saúde mental. Nos tempos de hoje, em que a gente está vivendo uma vida tão agitada, com tantos perigos, com tanta violência, com preços absurdos das coisas, então a gente também vive uma dificuldade de sobreviver, de viver e sobreviver, porque o salário mínimo é baixo e os preços são altos. Cada vez que a gente vai, por exemplo, fazer as compras, comprando as coisas básicas, né, alimentação, enfim, a gente deixa um monte de dinheiro e traz um pingo de coisas, né? E isso tudo são coisas que vão afetando o psicológico das pessoas, né? A sobrevivência, as doenças, o custo de vida, as dificuldades, os perigos e as preocupações. Então, é muito importante que todos nós tenhamos a sensibilidade para sentir quando alguém precisa desabafar, para sentir quando alguém está mais carregado, mais sozinho. E, infelizmente, as redes sociais, a internet, ela está nos afastando cada vez mais das pessoas. Então, esse mês, para chamar a atenção, para mostrar que nós precisamos, nós necessitamos abrir o nosso coração e abraçar o nosso irmão. Então, que esse Setembro Amarelo não fique só no nome, mas que nós, em nossas vidas, possamos fazer alguma coisa para ajudar o nosso irmão e também tenhamos coragem de pedir socorro quando nós estamos mal. Porque às vezes a gente não está bem. Às vezes a gente também precisa de um apoio, de um abraço, ou de alguém que simplesmente nos ouça. Às vezes não precisa falar nada, só ouvir já é importante. Também setembro é mês da nossa pátria. Tivemos um desfile sucinto, rápido, né, bonito, uma homenagem à nossa pátria maravilhosa que é o Brasil. Semana que vem, iniciamos as comemorações da Semana Farroupilha, né? E também, dia 20, já temos o Dia da Árvore. Nos faz, assim, pensar... Dia 21, desculpa. Nos faz pensar que a importância das árvores e essas queimadas que estão ocorrendo. Infelizmente, a fumaça está afetando, assim, muitos municípios, né? E muitos problemas de saúde que as pessoas têm apresentado, e alguns até dizendo que é exatamente essa poluição do ar. E a gente consegue sentir, né, apesar das distâncias dos lugares onde tem as queimadas. Bem, compartilhar com vocês uma coisa boa. Vocês, né, não é novidade para ninguém que a minha filha teve câncer. E segunda-feira passada, então, ela operou, ela fez a iodoterapia, ela fez um teste novamente e, graças a Deus, ela está livre do câncer. Então, obrigada, gratidão a todos que torceram por nós, que oraram, né? É porque é um diagnóstico que ninguém quer receber. Mas, enfim, graças a Deus, assim como eu dividi com muitos, né, a minha angústia, eu divido com vocês também a minha gratidão e a minha alegria. Para essa semana era isso e o meu muito obrigado. Convido a vereadora Salete, convido o vereador Leonardo, não também, e a vereadora também não. Tá. Alguém queira usar o espaço de líder? Tá. Sim, senhor presidente. Tá. Ok. Senhor presidente, obrigado pelo espaço de líder. Quero aqui agradecer as palavras também por ouvir o que a professora Sandra fala e o quanto realmente ela foi muito pontual, tanto no assunto Setembro Amarelo e professora Sandra,
Olha, já te disse isso, tá? Enquanto realmente a gente vai sentir tua falta e sentidos, no sentido de não termos, ou talvez não ter, a tentativa de ter você aqui, né? Para ser nosso equilíbrio e talvez ser nosso elo de achar soluções. Porque, na verdade, só para destacar, eu vejo isso, eu venho pesquisando já, e eu precisava da tua ajuda. Quando eu descobri isso na faculdade, eu vou te compartilhar o questionário que eu fiz, que envolve ações, o Dr. Marlon deve mais saber que eu, de justiça, não é restaurativa, mas é algo que é antes do processo. Só que é uma matéria que eles vão nas escolas, pelo que eu entendi, e que ajudam inclusive a evitar o bullying, ou não digo evitar, mas a gente consegue, no meu ponto de vista, assim como a morte ou o suicídio, como a senhora bem falou, com algumas palavras, com algumas ações, no meu ponto de vista, a gente pode conseguir identificar problemas, como nos importando com as pessoas, de verdade. E nessa questão, eu digo que é um trabalho, eu sei, longo, mas que a gente, claro, tem que plantar a sementinha. E eu gostaria muito da tua ajuda para a gente conversar sobre esse questionário, que a gente precisa que talvez uma turma faça o teste. E, na verdade, depois, se isso der certo, o Conselho Tutelar deveria, no meu ponto de vista, acompanhar. Só que isso é um questionário que deveria ser atualizado anualmente. Porque nesse questionário nós vamos identificar problemas em casa. Porque a minha professora destacou que quando o aluno agrediu uma aluna, eles foram ao fundo ver, era porque ela fazia bullying com ele. Nada justifica agressão, mas muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Inclusive ela reconheceu que fazia mal ao colega. Mas eu quero dizer que a gente pode ir mais a fundo, e o trabalho nosso como vereador envolve justamente isso, ajudar às vezes quem não vê coisas que a gente pode de fora perceber e dar uma ideia. Então me ajuda, por favor, com isso, que eu acho que vai ser muito, muito legal. E quem sabe até a faculdade possa se envolver. Queria só complementar sobre as queimadas. Teve colegas aqui, eu vou tentar pegar nas nossas atas, que falava que o Bolsonaro, né, era o causador dos problemas na Amazônia, nas queimadas. Só que sumiram, né, essas falas agora. Não sei porque ninguém mais defende a Amazônia, nem os artistas, né, Marco? Estranhamente, as pessoas que antes defendiam a Amazônia sumiram. E é assustador a gente olhar no horizonte e ver essa fumaça. Sei que por momentos isso já teve, né? Épocas são essas de que as pessoas botam fogo ali em algumas coisas, na lavoura, enfim. Só que vejamos o quanto isso está apavorante. E ninguém mais fala disso, né? Os artistas antes, na campanha federal, há 2 anos atrás, 1 ano, enfim, que seja, falava-se que o Bolsonaro, e olha só o que está acontecendo agora, ninguém fala nada. Quero só complementar, senhor presidente, sobre o meu pedido de informação, o valor da dívida, gostaria de saber também, da dívida com os bancos, informar o montante total das dívidas que o município possui com instituições bancárias, referentes a financiamentos de obras e qualquer outra modalidade de crédito, débitos judiciais, esclarecer se há débitos judiciais e ações referentes ao piso do magistério, só para complementar, senhor presidente. Obrigado, boa noite. Alô? Não havendo mais nenhum vereador inscrito, declaro encerrado o grande expediente e aberta a terceira fase, que é a ordem do dia. Coloque em votação o requerimento 018-2024, de autoria do Daniel Agostino Couto, que requer, na forma regimental, que seja aprovado o plenário a autorização para viajar a Porto Alegre do dia 12/9 ao dia 14/9/2024, para tratar de assuntos de interesse do município RS 330, Sala de Pesquisa do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, busca de recursos ao município através da bancada PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e encaminhamento de demandas.
Os que concordam com o requerimento 018/2024 permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. O requerimento 018/2024 aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes, registrando a ausência justificada do vereador Gilmar Castanho. Declaro, então, encerrada esta fase e declaro aberta a quarta fase, que é das comunicações parlamentares. Se algum vereador, colega, quiser fazer uso, por favor, faça sua inscrição. Nada mais tendo a tratar, dou por encerrado essa sessão plenária ordinária, agradecendo a proteção de Deus.